É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, o pós-jogo aí da grande vitória do Fluminense em cima do Ilsan, 4-2. Sofreu ali no começo, né? Passou um sufoco que não deveria passar, mas o Fluminense conseguiu fazer o dever de casa e garantir aí a vitória e a liderança do grupo. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Time do Fluminense. Às vezes o Fluminense pegava a bola e girava essa bola rápida e o Keno dominava e já partia para um contra um. E muitas vezes nós vimos fechar 2 até 3 adversários em cima do Keno, porque eles viram a qualidade e a velocidade que o Keno tinha. Então, quando o Keno não passava, abria de repente o Keno trazendo a bola para o meio, abria espaço para outros atletas que automaticamente estavam sem marcação. Então, assim, mas que eu acho que o Fluminense, e isso é natural do ser humano, né? Eu falei que depois do jogo do Borussia que o Fluminense tinha que ter mantido o foco, tinha que manter o foco para enfrentar esses 2 próximos jogos de 2 times teoricamente mais fracos que o Borussia. Não pode entrar relaxado num jogo como esse, né? Então o Fluminense entra no jogo assim, um pouco relaxado, mas consegue fazer 1-0. Depois que faz 1-0 parece que você, não, agora a gente conseguimos já, tá tudo certo, daqui a pouco a gente vai fazer o segundo e o terceiro, e não foi isso que aconteceu. Então esse relaxamento não pode acontecer porque pode custar muito caro. Foi exatamente o tom da entrevista do Renato. Ele falou, não é sempre que a gente vai virar um jogo. Ele criticou muito o apagão, que o time teve no final do primeiro tempo, permitindo a virada. Eu acompanhei o troca de passes, Felipe, com o Washington. Quero dar um abraço a todos vocês que estão no Brasil, e eu vi os comentários que ele fez sobre o Everaldo. Eu vi toda a discussão que ele chutaria, o Everaldo não chutou. Eu quero contar um negócio para vocês sobre ambiente aqui nos estádios dos Estados Unidos, né? O torcedor sul-americano, o torcedor do Boca, ele trouxe a Bombonera para cá. O torcedor do Flamengo, ele trouxe o Maracanã para Filadélfia contra o Chelsea. E o torcedor do Fluminense trouxe o Maraca também, assim como o do Palmeiras trouxe o Allianz Parque. Então a gente tem aqui, diferentemente dos europeus, que pouco viajam para acompanhar seus times, a gente tem torcida de arquibancada mesmo. Então são os mesmos cantos e o mesmo espírito da arquibancada no Brasil. Isso é fantástico. Uma vantagem que a gente tem. Eu sei que todo mundo já viu, viralizou o canto do chuta, Everaldo. Eu estava bem atrás da torcida. Foi muito divertido porque foi com bom humor, aquele bom humor típico da torcida carioca, da arquibancada do Maracanã, o chuta Everaldo. Na entrevista hoje, pós-jogo, eu perguntei para o Renato sobre isso, sobre o canto, se ele tinha ouvido o canto, o que ele achava das atuações do Everaldo, o que ele, Renato, que quando pegava a bola arrancava e chutava e fazia gol, o que ele disse para o Everaldo. Eu queria ouvir o Renato e depois passar a bola para o Washington, já que é uma análise de centroavante, a gente tem um especialista na matéria. Então, com vocês, o que o Renato disse sobre o Everaldo e o canto da torcida que está viralizando aí pelo Brasil. Renato, boa noite. André Rizek, Sport TV. No fim do jogo, não sei se você ouviu do banco, a torcida do Fluminense, de um jeito bem humorado, gritou chuta Everaldo. Eu acho que foi uma referência ao lance do Dortmund e de hoje também. Foram lances muito debatidos no Brasil. Você, como técnico e o grande atacante que foi, o que você achou da atuação dele, desse canto, e o que pretende conversar com o seu camisa 9? Boa noite. Boa pergunta, muito boa. Bom, o que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. Como eu pedi lá atrás para o Martinelli. O jogador, quando ele entra, ele procura sempre dar o máximo de si, independente de quem quer que seja. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar, digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho 2 centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho pro adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, inclusive no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola pro Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola pro Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também, então foram os 2 lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então, ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então, o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo.
ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. E tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então, é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os dois juntos, justamente por isso, que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza que se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir ou fazer as jogadas ou para chutar em gol. Então, o que eu falo, muitas vezes o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Deu para ouvir na transmissão o chuta Everaldo. O problema é que, por mais que às vezes possa parecer uma brincadeira, né, divertida até para quem está vendo, na pele do jogador, quando o jogador ouve, você como centroavante, Washington, e dos bons que foi, queria que você falasse um pouquinho se isso ajuda ou serve para tirar ainda mais a confiança daquele cara que está ali dentro do campo. Bom, primeiro um abraço ao Rizek, um abraço ao Felipe. Exatamente, eu concordo plenamente com o Renato, né? É claro que todos os torcedores eles esperam do centroavante os gols. Claro. Não adianta, todo mundo cobra o gol, eles não cobram. Nós, como centroavante, não cobra se jogou bem ou não jogou bem, eles querem o gol do centroavante. Mas é claro, isso aos olhos do treinador, aos olhos da mente de nós aqui agora comentaristas, o jogador, ele, o Everaldo, está jogando para o time, está ajudando o time. Ele briga com o zagueiro, disputa com o zagueiro, faz a parede para que venha um homem, um atacante do lado dele ou um meia que encosta com ele. Então, sobre isso aí, quanto o Borussia, ele fez uma partidaça. Ele disputou bem com os zagueiros. Sim. Só que aí aconteceu essa situação da oportunidade. Aí, nessa oportunidade, claro, ele está um pouco sem confiança e ele está com medo de tomar decisão, de decidir. É nesse momento que eu acho que tem que tomar essa decisão contrária. Eu vou tentar fazer o gol, eu vou chutar, eu vou tentar tirar do goleiro, se o goleiro defender, é outra situação. Aí, parabéns ao goleiro. Mas pelo menos ele definiu, pelo menos ele tentou fazer o gol. E aí, isso é onde a torcida está querendo cobrar dele. Poxa, defina, faça o seu gol, tenta chutar. Ou, é claro que quando perde a confiança, realmente é difícil. A confiança, o Alex está aqui, o Felipe está lá, sabe que quando o jogador com confiança é tudo. Ele tem tudo, ele cresce tecnicamente, cresce a sua parte tática, até fisicamente. Sem confiança é muito difícil de jogar. Ele está um pouco sem confiança, mas o Renato vai fazer esse trabalho, o Renato sabe fazer esse trabalho de passar a confiança para ele e ele começar a definir. Ele começar, pelo menos, ter a coragem de definir o jogo, de chutar pro gol, né? E outra, André e Felipe, ficou muito bom, Felipe, sua pintura no seu cavanhaque, tá? Você homogeneizou ele, né? Essa cor black, né? All black. Muito obrigado. Parabéns, viu, cara? E de vez em quando a gente dá uma refugada, né, Felipe? Você erra aqui, mas parece que nós estamos falando assim, mas parece que o coitado do Everaldo deixou de chutar umas 15 vezes. Não, foi o jogo do Borussia agora, né? Parece que tá pesado esse negócio. Mas às vezes faz parte, dá uma refugada aqui, daqui a pouco vai voltar a chutar de novo, cara. Ô Rizek, Felipe, você sabe que eu tava dando uma olhada aqui na hashtag troca de passes e tem muita gente questionando o porquê das mexidas, né, na escalação do Fluminense no início do jogo hoje. E tem gente dizendo que o Renato escalou mal, qual foi a ideia dele. E eu queria saber o que vocês acham sobre essa escalação, porque eu acho que tem uma questão física, né? Pelo acúmulo de jogos, né? O Fluminense teve um bom tempo para treinar, mas os jogos estão em sequência. O Renato sempre tem essa preocupação com a parte física, né? De aguentar os jogos bem. Mas também acho que tem a ver com a questão de estratégia, né? Ele imaginava um jogo bastante dominante.
e talvez por essa questão tenha escalado um time com Cano, que vem sem muito ritmo de jogo, com Ganso, que é um articulador e não ajuda tanto quando o Fluminense não tem a bola. Queria ouvi-los sobre essa questão também. Felipe, acompanhando as entrevistas do Renato, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vi a entrevista contra o Dortmund, a preocupação dele era um jogo físico do Dortmund, né? O Dortmund é um time muito forte fisicamente e ele priorizou as escolhas de jogadores mais fortes fisicamente, de mais imposição. Hoje, claramente, ele imaginava uma outra partida e aí ele tomou algumas decisões que, por exemplo, o Ganso, o Cano, tirou o René, lateral esquerdo, que é muito forte na defesa, né? Samuel Xavier também. Nonato, que entrou e entrou muito bem. Então, assim, eu acho que ele imaginava hoje um jogo que o Fluminense não precisasse se impor tão fisicamente, tivesse muito a posse. Um jogo mais leve mesmo. Pelo menos é o que eu depreendo, assim, ouvindo as entrevistas. Mas antes, vocês falavam do Everaldo, o Felipe falou assim, eu penso diferente. O que você pensa da história do Everaldo? Exatamente. Eu acho assim, em outros tempos a torcida, no geral, né? Eu tô falando obviamente a gente está falando do Fluminense agora porque ocorreu com o atleta do Fluminense, mas a torcida com certeza iria xingar o atleta. Então, eu até achei da parte da torcida do Fluminense elogiável, porque usaram de uma maneira para brincar com ele, e eu acho que muito passa pela boa atuação dele nos 2 jogos. Também acho. Sabe, assim, de entrar, como o Renato falou, de ter ido muito bem taticamente. Ele entrou hoje, ele deu muitas alternativas para o ataque do Fluminense com a entrada dele. Para quem não lembra, teve uma bola que ele pegou, que ele deu um cruzamento de letra que quase saiu o gol. Então, assim, faltou realmente, como o Washington disse, a confiança. Né? Pro Cano, exatamente. Faltou a confiança para ele, para tomar a decisão correta no último terço, no terço final do campo. Né? Assim, ele, logo depois que ele não chutou a bola de hoje, ele teve uma outra oportunidade também que ele acabou cortando para dentro, né, de letra, e não chutou. Então, assim, acho que passa muito da confiança, mas eu entendo que foi elogiável a torcida do Fluminense. E você não achou que ele entrou, cara, ele entrou com uma fome, cara, assim, ele entrou com uma vontade, assim, tava na expressão corporal dele, porque ele sabe o quanto viralizou o não chute contra o Dortmund, ele entrou com uma fome, uma vontade, assim, cara, eu torci muito pra ele fazer o gol, pra ele chutar uma bola, ele não chutou. Eu também, assim, é um cara que é muito, é um baita de um profissional. Não é à toa que jogou nos clubes que jogou, não é à toa que está no Fluminense, que é um gigante do nosso continente. Então, assim, falando um pouquinho das substituições, né, o que o Fluminense imaginou, né, o meu modo de pensar, o Renato, olha, nós vamos ter posse de bola, vamos atacar, vamos ter oportunidade, e as decisões do Renato estavam indo bem até o Fluminense fazer 1-0. Porque se nós pararmos para imaginar, o Fluminense começa muito bem o jogo, o Fluminense tendo posse de bola, foi um massacre. Se eu não me engano, foram 75% de posse de bola no dado momento do jogo. Aí o Fluminense faz o gol, aí sim, depois de fazer o gol, o Fluminense parece que dá uma dormida. Fizemos o gol, vamos dormir. Foi quando o time adversário conseguiu fazer os 2 gols, assim, que nem ele sabe como fizeram. Os 2 pelo lado direito, você acha que teve um problema hoje ali? Da defesa do Fluminense. Pelo que aconteceu, sim, mas eu acho que o primeiro gol, por exemplo, poderia ter parado a jogada antes, sabe? O segundo gol poderiam ter feito um pouquinho melhor também nas 2 bolas, no primeiro cruzamento, depois quando a bola voltou o cara deu um peixinho, né? Então, assim, eu acho que poderiam fazer muito melhor, sim, mas como eu falei, o Fluminense foi muito acertado as decisões do Renato até o gol do Fluminense. Depois do gol do Fluminense, o Fluminense dormiu um pouco. Agora, volto a dizer, é muito mais passivo de elogio que o Fluminense fez do que de crítica, porque o Fluminense venceu o jogo. O Fluminense correu atrás do resultado, o Fluminense não se abalou, mesmo naqueles minutos de soneca do Fluminense, correu atrás do resultado, fez o gol. E muito por isso a torcida do Fluminense não xingou os seus atletas, porque eles também esperavam, eles estavam vendo que o Fluminense estava correndo atrás, estavam vendo que era apenas um momento, né? Então, assim, de fato elogiável o Fluminense de hoje, principalmente nesses 2 tempos diferentes, né? Que foi até o primeiro gol e depois de tomar o 2-1, e também da torcida do Fluminense para com o Everaldo. É isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui pro pós-jogo da grande vitória. Acabou agora há pouco, Fluminense 4-2 no Ulsan, cara, sofreu um pouquinho, mas o Flusão teve cabeça para virar o placar, para conseguir fazer 4-2.
e o Fluminense está na liderança do grupo. Se não é inscrito no canal Torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Olá, fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe, porque se tem jogo de equipe brasileira no Mundial de Clubes, tem linha de passe na sequência e o Fluminense venceu. Nossa, sei lá de que jeito foi, a gente vai tentar entender aqui como é que foi essa vitória. Foi surpreendente a forma como essa vitória foi construída, né? Tomou virada, passou sufoco, time escancarado, o Santos teve várias oportunidades. Jogo de maluco, mas o Fluminense venceu, isso é o que importa, 4-2. O Fluminense é líder do seu grupo também, né? Assim como o Botafogo é líder, assim como o Palmeiras está lá também, assim como o Flamengo também é líder, o Fluminense completa os 4 brasileiros na liderança dos seus grupos, precisando apenas de resultados como empate, Botafogo pode até perder, né? Fluminense, no caso, um empatezinho ali, de repente tá legal para passar a próxima fase do Mundial de Clubes. Então a gente vai analisar tudo isso daqui a pouquinho com a Mari, com o Birner e também com o Eugênio aqui nesse Linha de Passe. Segura. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe, o Rodrigo Jufo vai abrir os trabalhos do programa de hoje, porque está lá nas Laranjeiras com a reação do torcedor do Fluminense. Meu Deus, hein? Como diz o outro, Jufo, hoje foi teste para cardíaco, amigo. É isso, William. Boa noite. Vitória de virada do Fluminense sobre o Sun Hyundai. Esse estádio aqui das Laranjeiras hoje testou o coração de cada torcedor que estava aqui, principalmente no segundo tempo, quando o Fluminense chegou perdendo por 2-1, mas a virada veio e com 2 gols para assumir a liderança do Grupo F no Mundial de Clubes, passando o Borussia Dortmund por um golzinho. E se teve alguém que testou o coração aqui hoje, foi o Renato. Poxa, vou te falar que um dos dias mais emocionantes da minha vida. Aqui do lado dos meus filhos, mais uma vez, tirando a Libertadores, foi Mexe, você viu o meu sofrimento. É muita emoção, muita emoção. O Fluminense mexe com a gente, cara. E foi bonito demais. Né, criançada? Canta aí. Vence! Vence! Mas fala pra mim. Segundo tempo, como você entrou ali quando o Fluminense estava perdendo de 2-1, ainda estava confiante na virada? Muito esperançoso. Falei com meu filho sempre, toda vez que eu chego perto dele é gol. Eu estava muito esperançoso. Falei, vai sair. Meu filho vai sair, que nem a Libertadores, irmão. Foi muita emoção. E eu falei pra ele, vai sair, saiu, né, filho? Graças a Deus, Fluminense. João de Deus. E na hora muito importante que a gente estava cantando João de Deus. A torcida cantando João de Deus, saiu o 3º gol. Fluminense agora assume a liderança do grupo e vai brigar pela primeira posição, né? Tem que passar em primeiro. Vamos brigar por ser primeiro lugar, agora ganhar dos africanos, né? E vamos, aquele negócio. Vamos seguindo e enquanto tiver chance, vamos seguindo que o Fluminense. Isso é Fluminense? Isso é Fluminense. Então eu quero a criançada toda cantando aí, vitória do Fluminense. William, todo mundo tá louco da cabeça aqui no estádio Laranjeiras, ó. Tem bandeirão, a torcida cantando e a vitória do Fluminense, nada mais interessa. Opa! Aí. Não, o Chufo tá esperto. O microfone tem chavinha. Já caiu o cara no meio. Caralho, o cara caiu aí mesmo, gente. Isso é maravilhoso, eu adoro o povão. O povão é sensacional. Sobe o som aí mais um pouquinho, vai lá. Opa, volta pra nós aqui que tá ficando perigoso. Mas é isso aí, eu já falei, o torcedor tem direito, hein? Pode falar o que quiser. A gente corta aqui o microfone, se escapar, escapou, mas isso aí é a torcida, é assim mesmo que funciona e tem que ser assim. Porque foi um jogo emocionante, nem era pra ser tão emocionante, né, Mari? Porque do jeito que começou, o Fluminense controlava o jogo, o Fluminense abriu 1-0, belo gol do Arias, mais uma partidaça do Arias, né? Sim. Mais um bom jogo do Arias, foi eleito melhor em campo, inclusive. 1-0, parecia que estava tudo controlado, até que a coisa degringolou, o Fluminense desorganizou de um jeito e parecia que aquele time contra o Borussia tinha sumido, né? Aquele time que enfrentou o Borussia tinha sumido, a gente não viu mais aquele Fluminense e quase que o Fluminense desse escapar aí, 3 pontos valiosíssimos, né? Tudo bem?
Tudo bem, amigo? Um beijo pra você, Eugênio, Birner, fã de esportes que nos acompanha. Na verdade, nem era aquele Fluminense, né? Pois o Renato é. mexeu bastante na escalação. Pois é. Muitas mudanças. Exatamente, muitas mudanças. Nas laterais, tira um volante, 5 no volta total. o Ganso, 5 no total. Meio. Cano como uma referência. Eu até gostaria de falar, né, de uma bagunça organizada, mas demorou para essa bagunça se tornar organizada, porque mexe muito no segundo tempo, enfim. Quando a gente olhou muito do que foi o Ulsan contra o Mamelodi, ali tinha uma zona onde o Ganso poderia de fato atuar. Assim, o Ulsan perdeu naquela partida, teve ainda, né, além do 1-0, teve gols anulados, poderia ter perdido mais ainda pelo placar. Tinha uma zona, de fato, ali para o Ganso trabalhar. Mas eu acho que ele não conseguiu e, além de tudo, achei a equipe com uma concentração bem baixa, sabe? Não era o Borussia do outro lado, né? Subiu muito ali, aquela adrenalina absurda, você atingiu e aí você dá aquela relaxada. Eles falam, bom, agora a gente faz ali nosso trabalho, dá pra gente ganhar de 1-0, 2-0, tá tranquilo. E não foi assim. Então, assim, na segunda tentativa de um toque de calcanhar do Ganso, sai o gol do Ulsan. Então, assim, de fato, deu para perceber ali indícios de que o Fluminense, ele estava negociando ali com aquela partida que, de fato, começou de uma maneira que poderia ter feito diferente, né? Mas termina, o resultado importante. Excelente. Porque agora, empate, está tranquilo. Mas precisa, de fato, o Renato faz isso muito bem, né? Sim. Precisa, de fato, identificar o que aconteceu. Então, Birner, eu tive a mesma sensação da Mari vendo o jogo, que, assim, primeiro não era o Borussia do outro lado, aí o nível de concentração já não estava o mesmo. E quando fez 1-0, deu aquela impressão que, opa, agora tá tudo assim do jeito que a gente quer, né? E vamos tocar aqui e tal, etc. Senti o Fluminense dando uma leve acomodada, não estou dizendo que foi proposital, é uma coisa meio que instintiva, que acontece, é natural, mas que instintivamente o Fluminense meio que deu uma relaxada. Você entendeu dessa forma também ou não? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, em primeiro lugar, eu acho que a entrada do Ganso tinha tudo a ver com o jogo. Porque contra o Dortmund era obrigatório ter um meio-campo mais reforçado, um time que vai te atacar, que vai levar bastante perigo. Sim. Você troca um volante por um jogador com muito passe, você aumenta a chance de construir, ainda mais colocando o centroavante, que finaliza melhor que o Everaldo, se estiver bem. Então, as mudanças do Renato, elas tinham muita lógica e elas funcionaram razoavelmente apenas, porque eu acho que o Fluminense teve um domínio muito grande de jogo até o gol de falta do Arias, mas com pouca construção. Mesmo tendo um jogador com mais qualidade técnica no meio-campo do que os jogadores que entraram no segundo tempo e que mudaram a cara do jogo. Então, um pouco tem a ver com a baixa de concentração depois do golaço de falta do Arias. Mas, mais uma vez, o Arias foi o melhor jogador da partida e, mais uma vez, talvez o Arias tenha sido o melhor jogador ou ficaria na lista dos 3, 4 melhores jogadores da segunda rodada do Mundial, como ficou também, para mim, na lista dos melhores jogadores da primeira rodada do Mundial. Sem dúvida. O cara joga demais. E eu acho que, taticamente, não funcionou na prática, porque o domínio de jogo não tinha a ver com a entrada do Ganso, tinha muito mais a ver com a capacidade de marcação alta e de um time muito recuado enfrentando o Fluminense. E quando o Fluminense foi exigido sem bola, no contra-ataque, o time desmoronou. Foi. Então eu acho que foi tática, apesar de ter lógica a entrada. Eu teria feito isso também e não funcionou para mim na prática. E um pouco também acho de baixa de concentração. Eu acho que não foi só o relaxamento. Sim. Me explica um pouquinho do que foi essa bagunça, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço para você, para a Mari, para o Birner. Acho que os colegas já deram, né, a luz, né, do que aconteceu no jogo. O Renato vem com 5 mudanças. Ele troca os 2 laterais, entram 2 laterais mais ofensivos. E no lance do primeiro gol, é muito nítido isso. Estão os 2 laterais lá no campo de ataque, espetados lá na frente. Naquele momento, a bola está no pé do Thiago Silva, que está na intermediária, ele faz o passe para o Ganso. Ali eu acho que o toque de letra do Ganso dá o tom dessa certa... vamos colocar no popular, de um certo salto alto, para falar a linguagem que o povo entende. Ali, quando o Fluminense perde a bola, tinha o Freitas e tinha o Martinelli. E vem o contra-ataque e ninguém consegue marcar ninguém, sai o gol, daqui a pouco tem uma outra bola errada, uma bola perdida, um passe ruim do Hércules, que errou muito no jogo. E ali, em cima de um Guga, que também marcou muito mal, marcou muito pouco, o Fluminense toma o segundo gol, uma virada que é um choque. E eu estava lembrando, conversando com a Mari, com outros companheiros na redação, que foi um primeiro tempo que o Fluminense está acostumado a ver no Maracanã.
Aquele jogo de sábado à noite no Maracanã, que o Fluminense joga contra o time médio ou pequeno, considerado pequeno do futebol brasileiro, e que ele tem o domínio do jogo, mas no final ele acaba sofrendo um empate ou uma virada no Maracanã. Isso aconteceu N vezes. Contra Atlético Goianiense, contra Criciúma, contra Juventude, etc. Porque é o time que acha que está com o jogo controlado, não toma as devidas precauções defensivas e acaba não conseguindo superar defesas que se fecham, no caso de hoje também. Era uma linha de 5 atrás. Então, o Fluminense tinha o controle da posse de bola até a entrada da área. Dali para frente, ele não conseguiu conectar com o Cano. O Cano participou muito pouco do jogo. Muito pouco do jogo. Então, era aquele jogo que ia até a lateral, voltava na intermediária voltava para a lateral e não entrava. Aconteceu a falta na entrada da área e aí saiu o gol. Uma bela cobrança de falta do Arias. É isso aí, torcida do Fluminense. Cano não participou muito do jogo, mas ele fez um diferencial que foi chutar. Ele apenas chutou pro meio de campo, né, pro meio da área, pro terceiro gol do Fluminense. Então, assim, ele agregou na partida. Everaldo, chuta Everaldo, chuta Everaldo. O Everaldo teve 2 oportunidades ali, acabou errando. No mais, cara, pra mim, o Fluminense hoje, ele, querendo ou não, chegou um pouco mais relaxado por ser um time tecnicamente inferior ao do Fluminense. E aí no primeiro tempo a gente viu ali, né, o que não se deve fazer numa partida de Mundial de Clubes ou em qualquer lugar. Um Fluminense totalmente desorganizado, parecia até que eu fiquei com medo de tomar o terceiro gol. Só que o chinês ali, o japonês, acabou errando, não sei se é japonês, chinês. Ele perdeu o ângulo, saiu na cara do gol. Teve até um bate-boca do Thiago Silva ali com o outro zagueiro. Mas assim, cara, Fluminense no segundo tempo, depois das mudanças, principalmente Keno, arrebentou na partida. O Renato teve, né, a mão de mexer, mas já era para ter mexido muito antes. Então assim, Fluminense leva o susto, consegue virar, só que tem que pensar, cara. A partir de agora, quando passar para as oitavas, não vai ser mais essa moleza, não vai ter esse time mais fácil. Então, se o Fluminense sair atrás, provavelmente é mais difícil virar para cima de um time mais qualificado. O Renato Gaúcho tem que ligar esse alerta do time do Fluminense, que vem acontecendo já no Brasileirão, vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense levar o gol primeiro, depois ter que correr atrás do resultado, e é muito mais difícil, muito mais desgastante. É isso aí, torcida do Fluminense, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Se tá feliz, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Valeu!